Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor e professor Isidro Milton. Estamos aqui falando diretamente da ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial Setor de Sul, área especial 8, Taguatinga, igreja pastoreada pelo pastor presidente, pastor Osival Pereira Xavier. E hoje estamos, nesse domingo abençoado, 17/10, para dar início ao estudo da terceira lição desse trimestre, cujo tema é a conversão de Saulo de Tarso. Conosco está o pastor João Miranda, que nós iremos pedir para que ele faça uma oração, iniciando esta aula abençoada. Pastor João, é com o senhor. Cumprimento a todos com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejamos orar agora pedindo que Deus fale conosco pela sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, estamos na presença do Senhor, Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles existem. Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, por esta escola bíblica dominical. Pedimos, Senhor, que fales conosco pela tua poderosa palavra e que todos quantos assistirem, Senhor, participarem dessa escola, sejam abençoados, edificados no doce nome de Jesus. Muito bem, maravilha, meus irmãos. Bom, a lição de hoje tem como leitura bíblica básica, né, Atos, capítulo 9, versículo ao 9. Antes, né, vamos falar no textuário. Como já vimos, né, o tema é a conversão de Saulo de Tarso. E o textuário tem o seguinte versículo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está em Atos 9, versículo 3 e 4. Professor Miranda, verdade prática com o senhor. Verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Graças a Deus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passemos agora para a leitura bíblica em classe. Como já dissemos, né, está em Atos, capítulo 9, verso 9. Verso 1 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Maravilha, né, minhas irmãs, meus irmãos? Como vimos aí, hoje a lição tem muito a nos ensinar. E a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro é a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. E o terceiro tópico, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Agora, o objetivo geral. Qual é o objetivo geral, professor? O objetivo geral desta lição é asseverar que a salvação é por meio da graça,
acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Maravilha. E os objetivos específicos, minhas irmãs e meus irmãos, como é de praxe, são 3. O primeiro é apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. 2, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Maravilha. Passemos agora para a exposição propriamente dita da lição. E eu convido o pastor e professor João para a leitura da introdução. Por favor. Pois não. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Muito bem. Minhas irmãs e meus irmãos, como vimos na aula passada, a lição número 2, vimos que Saulo de Tarso, apesar da sua formação, do seu preparo teológico, ele era um rabino, né? E também um preparo secular, era um doutor. Apesar de tudo isso, se tornou um terrível perseguidor à igreja do Senhor. É verdade. Hoje nós estamos vendo que, conforme Atos 9:1-2, ele recebeu das autoridades do Sinédrio cartas para prender, para castigar os cristãos que estavam em Damasco. Isto é, a uma distância de 210 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém para Damasco. E uma pergunta que não quer se calar, minhas irmãs e meus irmãos, e que a lição de hoje, professor, pastor João Miranda, vai nos responder. Humanamente, nada podia deter Saulo. Humanamente, nada podia detê-lo. Porém, tem um detalhe, minhas irmãs. Ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o corpo de Cristo, isto é, o próprio Cristo. Então, obviamente, Jesus entrou em ação. Então, vejamos o que acontece quando Jesus entra em ação para mudar a história de um ser humano. Não é, professor? É verdade. E o tópico 1 tem como assunto a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Eu vou ler aqui, professor, depois você faz suas considerações, pode ser? Pois não. Então, 1.1 diz, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Está grifado aí em tela, viu, irmãos? Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Aí nós destacamos de vermelho em tela. Se pelos argumentos, observe, minhas irmãs e meus irmãos, se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia, não dava ouvido a Jesus, o crucificado, a luz que o ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção, como já vimos, de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo o seu próprio testemunho, aí está em tela, está ali azul, não é? O perseguidor, Saulo de Tarso, viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou, olha o detalhe, gente, que o despojou de seu ego arrogante. Portanto, nessa visão, Saulo pôde compreender, entender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Professor João Miranda, comentários. Pastor Isidro, este tópico é sobremodo importante, eu acho. Muito bem.
para muitos de nós hoje que evangelizamos, pregamos, oramos Isso. pelos nossos parentes, amigos, conhecidos, nossos parentes, portanto, que muitos pensam que o Senhor está demorando para salvar. É verdade. Mas eu fico pensando quantas vezes Saulo ouviu a pregação do Evangelho. A começar por Estevão, Isso. e que ele presenciou a morte de Estevão, o martírio de Estevão, a pregação eloquente do irmão Estevão. Quantas vezes ele ouviu outras pregações, ele prendia crentes, arrastava crentes para as prisões, açoitava crentes, e os crentes adorando, glorificando, falando de Jesus. E ele, como que surdo e cego. Mas agora, no caminho de Damasco, Jesus entra em ação e fala. E ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo desde a morte de Estevão. Muito bem. Detalhe, né? A semente é plantada. Isso. E ela às vezes demora Demora. pouco para dar frutos. Muito bem. Fechando esse item 1, né? Observe, minhas irmãs e meus irmãos, que aí está claro. Nós poderíamos, professor, sintetizar o item 1 com a seguinte expressão. Sim. A aparição de Cristo ressuscitado a Saulo no caminho de Damasco. Detalhe, foi fundamental para a sua conversão. Aí é aquilo que nós dissemos na introdução. Humanamente, nada podia detê-lo. Mas quando Jesus se manifesta, o ser humano tem que ceder. Muito bem. Item 2, professor, você pode ler para nós? Então vimos aí o item 1, a conversão de Saulo e sua experiência natural. Agora o item 2, a iniciativa de Jesus para transformar a mente cauterizada de Saulo. Você pode ler para nós aí? Pois bem, o impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Isso. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Muito bem. Então, observe, minhas irmãs e meus irmãos, que tudo partiu de Jesus. Humanamente falando, não tinha como Saulo de Tarso mudar a sua história, ter sua vida transformada, somente Jesus. Em detalhe, viu, minhas irmãs e meus irmãos, é interessante, professor, que a conversão é um dos temas que é estudado na psicologia. Isso é psicologia voltada para a área da religião. Então, a conversão dos fenômenos que os psicólogos se debruçam a entender. E a conversão tem recebido a conversão de Saulo de Tarso tem recebido várias interpretações psicológicas. Porém, detalhe, todas contrárias à explicação que a Bíblia dá em Atos capítulo 9, verso 3 a 9. Por quê? Porque a psicologia, ela parte do pressuposto do humano, do natural, da mudança através de certas experiências, fenômenos comportamentais. Porém, a conversão bíblica é algo que provém de Jesus, através do Espírito Santo, por intermédio da palavra. É ou não é, meu professor? Só pela ação do Espírito Santo, a conversão genuína pode acontecer. E aqui tem um adendo. Nós não estamos aqui, queridos, batendo de frente contra a ciência. A ciência tem o seu papel, é importante, mas aqui para nós, mudar a história, mudar o rumo. A ciência é muito importante. Isso. E nós não a desprezamos, pelo contrário, apoiamos, incentivamos, tanto que temos na ADEB o IBADEB, que é um instituto bíblico, mas não sobrepuja a ação do Senhor Jesus. A ação de Deus, ela é perfeita. Então, o que podemos concluir desse item? Que através do impacto da visão gloriosa de Cristo,
Olha só, minhas irmãs, meus irmãos. A estrutura, viu, meus queridos? A estrutura física, como diz a lição, psicológica, espiritual de Saulo foi sacudida pelo poder de Deus. É maravilha. E ele caiu por terra, adorando ao Senhor. Detalhe, lá não fala que caiu do cavalo, não. Daí alguém que acrescentou um cavalo. A Bíblia fala que ele caiu por terra. Eu entendo que ele caiu prostrado diante da visão, né? Podemos continuar? Com um detalhe, pastor. A obra do Senhor Jesus na vida de Saulo foi tão tremenda, tão profunda, tão grande, que Saulo foi imediatamente para a Arábia, onde ele ficou cerca de 3 anos. Eu creio que para ele harmonizar todo o ensinamento que ele recebeu do judaísmo, com a revelação do Cristo vivo, de Jesus vivo e ressuscitado, isso bagunçou muito a cabeça dele. Muito bem, muito bem. Mas vamos continuar, né? O item 3 da lição, estamos no tópico 1, minhas irmãs, meus irmãos. O tópico 1 tem como tema a conversão de Saulo, um ato, detalhe da graça de Deus. Primeiro, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Segundo, nós vimos com o professor Levi, a iniciativa de Jesus, partiu de Jesus, tudo parte de Deus, né? É Jesus Cristo vindo ao homem, é ele que faz a diferença. Agora vamos lá, vamos falar sobre a graça salvadora. Partiu de Jesus através da graça salvadora. Vamos ver isso aí. Eu vou ler aqui, professor. Pois não. Na carta aos Efésios, conforme está aí em tela, capítulo 2, versículo 8, nós grifamos de vermelho. Paulo diz, Paulo que diz, abre aspas, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Já na epístola a Tito, diz também, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto, nós grifamos aí, de partida da experiência de salvação de todos os homens, é o quê? Está aí bem claro, é a graça de Deus. Essa graça, querido, é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Cristo. Aqui, o mérito todo é de Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário. Foi ele que ganhou para nós o direito de nós sermos salvos. Aos Romanos, Paulo escreveu, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Fechando, ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Evidentemente, de vermelho aí em tela, a conversão de Saulo foi mais, aqui é importante, viu? Foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Professor, sua observação. Graça de Deus. Favor imerecido, de fato, mas eu penso que é mais ainda um pouco profundo do que o favor imerecido. É a concessão de Deus a nós de bênçãos que nós não merecemos. Isso. Salvação, por exemplo, é a primeira delas. Isso. E ela se dá pela graça. Pela graça. Quer dizer, a salvação não é uma coisa que o homem conquista por si só. É verdade. Não há nada que o homem possa fazer para conquistar a salvação. Ela é dada gratuitamente por Deus através do Senhor Jesus Cristo. O que temos que fazer é apenas crer, né, professor? Crer. E mesmo o crer, pastor Isidro, é obra de Deus. É obra do Espírito Santo. O homem não crê por si só. Isso. Até eu achei interessante, pastor, que um certo ex-ateu que se converteu ao catolicismo, ele declarou o seguinte, que ele deixou de ser ateu porque para ele era muito mais difícil crer de que o homem veio do nada, está aqui para nada e vai para o nada, do que ter fé em Jesus. Muito então, bem. Quer dizer, o ateu precisa ter muito mais fé verdade. Do que o cristão. Muito bem. Né? Maravilha. Então, achei interessante isso. Então, fechando esse item 3, depois o senhor faz a síntese do por favor, mas deixa eu fazer umas considerações aqui. Pois não. Sobre a graça. Observe, irmão, a graça divina aqui é importante, minhas irmãs, meus irmãos. Que existe uma corrente teológica por aí que diz que a graça é irresistível, que Deus, né, obriga as pessoas. Deus não faz isso.
Deus oferece o dom da salvação, que é de graça. Que é de graça. Né? Agora a pessoa, né, tem que decidir. Então vamos lá. A graça divina, observe, não foi uma imposição de Deus, mas uma demonstração, minhas irmãs e meus irmãos, de sua misericórdia para com o orgulhoso, prepotente e arrogante Saulo de Tarso. Sim. Independentemente do estado pecaminoso do homem, Deus derrama da sua graça sobre o pecador para que ele possa crer que Jesus é o Salvador do mundo. É verdade. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, certo. Corretíssimo. Graças a Deus. Muito bem. Fechando. Portanto, a conversão de Saulo não foi algo compulsivo, que Deus colocou na parede, ou você me aceita ou te fulmino. Não foi assim, não. Não é? E nem um transe hipnótico, como alguns psicólogos alegam, dizem. Não é nada contra a psicologia. Não é? Mas aqui, esse assunto da conversão, à luz da Bíblia, é algo que é altamente espiritual. É Deus, através do Espírito Santo, por intermédio da palavra, que faz a mudança. Vamos rapidinho aqui. Ó. Deus não obrigou a Saulo a aceitar a graça, mas concedeu a ele a livre e espontaneamente. Amém? Com um detalhe, pastor. Sim. Quando o Senhor Jesus falou para Saulo, o Senhor disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Há quanto tempo o Senhor vinha falando com Saulo, através dos evangelistas, inclusive, como já mencionamos, o próprio Estevão, que foi o primeiro, né, que pregou o evangelho. A pessoa resiste à mensagem do evangelho, isto é, recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, o Senhor está falando, e as pessoas estão resistindo a Deus e não estão entregando suas vidas a Cristo, porque resistem a Ele. Isso. Adiantando que o tempo aqui é rapidinho, observe. Eu quero trazer aqui observação, professor. O que é a nossa declaração de fé? A declaração de fé da Assembleia de Deus do Brasil, que traz no seu bojo nos fundamentos da nossa fé com base na Bíblia. Sim. Na página 110 diz, o que ela diz sobre a graça? Ela diz que a graça de Deus não é irresistível, pois muitos são os que, ignorando, como o Senhor disse, o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. Ok? E lá, na página 103, diz mais a nossa oração de fé. Deus derrama sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ok? Então, é Deus quem toma a iniciativa na salvação. Portanto, é por meio da graça que Deus, é o que diz a nossa declaração de fé, capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, diz a nossa declaração, os seres humanos, influenciados pela graça, que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Em outras palavras, como disse o professor, Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica somente àqueles que creem. Conforme Romanos 10:9 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Cita o tópico, por favor. De qual tópico do primeiro? Do tópico 1, cita o tópico 1. Tópico 1 do tópico 2, não é isso? É a síntese do tópico 1. Sim. Perdão. Síntese do tópico 1. Muito bem. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Muito bem. Aqui está bem claro, está bem objetivo, maravilha. Agora passemos para o próximo tópico, que vai dar continuidade à nossa fala sobre a conversão de Saulo. 2, o assunto é Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Aqui iremos aprofundar mais um detalhe. 2.1, vou ler aqui. A conversão começa no arrependimento. 2.1. Muito bom. A palavra arrepender-se, no grego bíblico, é metanoel. Em outros diz metanoia, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, isto é, uma disposição interior para mudar. Mudança de mente, mudança de coração. No Novo Testamento, está de azul, está grifado de azul, né? Está marcado de azul aí no texto. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Portanto,
é a mudança na mente que induz à correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso, portanto, é obra única e exclusivamente do Espírito Santo, conforme São João, Evangelho de São João 16, 7 e 8. Está de vermelho, para terminar. Portanto, a conversão é um processo, aliás, é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem, conforme Efésios 4:2, e aponta para o revestimento do novo homem. Professor João Miranda, suas considerações. Metanoia ou metanel Isso. é a expressão correta da língua grega, Isso. que fala exatamente de mudança de pensamento. Mudança de conversão. A pessoa está pensando em um certo sentido, no caso, Saulo pensava em prender, Destruir, né? destruir, matar os cristãos, acabar com a seita aí, que ele chamava. Além disso, professor, pensava também que ele era o dono da verdade, né? Exatamente. Então ele pensava em acabar, né, com o cristianismo. E de repente o Senhor Jesus salva e ele muda de pensamento. Esse pensamento. Então ele que ia para Damasco para prender os cristãos, ele vai a Damasco pela ordem de Jesus e já vai com outro propósito. Ele chega a Damasco de fato, mas chega com outro pensamento, né? O pensamento de entender toda aquela maravilhosa visão que ele teve. Muito bem. Interessante a professor João Miranda, viu, meus irmãos? Lá em Atos 16, Pedro, no seu sermão, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Portanto, a conversão, escute, que interessante, é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo na alma, no coração, na mente, no espírito do ser humano. É verdade. A conversão, aí, óbvio, implica, como disse o professor, em mudança de pensamentos, mudança de desejos e vontades. E altera todo o curso da vida do pecador. Isso. Em outras palavras, lá em Efésios 4, 2 e 4, a conversão é dita como despojamento. É tirar as vestes do velho homem e se vestir com as vestes novas de salvação em Cristo Jesus. É verdade. É isso aí, né, professor? É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, 2.2. Estamos falando sobre a doutrina bíblica da conversão. Vimos a conversão, começa, óbvio, no arrependimento. 2. A conversão de Saulo promoveu o quê, professor? Uma transformação pessoal. O senhor pode ler para nós? Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais. Isso. E o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. E aí, professor, quais são os seus comentários sobre esse ponto? Essa transformação pessoal de Saulo, eu penso que é a que nós todos precisamos também experimentar. Com certeza. Essa visão de Jesus, mas não de um Jesus crucificado, desfigurado na cruz, né? Mas a visão de Jesus ressuscitado. Glorioso, né, professor? Glória a Deus. Porque, pastor, muitos servem e falam de Jesus, mas esquecem que ele está vivo. Vivo e presente. Apesar dos pesares, Jesus está com o povo de Deus. Muito bem. Ele está conosco. Muito bem. Um detalhe sobre essa transformação. Querido, mais uma vez, nós não estamos aqui jogando pé na ciência. Eu tenho formação acadêmica, o professor tem formação acadêmica. Nós lidamos no ambiente acadêmico, tá? E nós entendemos que a ciência, como a psicologia, tem o seu papel. É uma ciência linda, maravilhosa, que detecta as mazelas existenciais e encaminha para um profissional que tenha condições, de, quem sabe até de clinicar com remédios, etc. Porém,
em se tratando da conversão, da transformação que ocorreu com o apóstolo Paulo, nós não podemos aqui, né, ficar dizendo que foi algo, né, da mente, foi da vontade, do desejo humano, não. Observe, conforme o seu temperamento e cultura. Olha só, Paulo não se encurvava diante de ninguém, professor. Não. Paulo, ele era duro. Ele tinha um temperamento colérico. É tanto que mesmo depois que ele, né, se converteu, né, ele manteve aquela visão. Ele era duro, né? Ele não se curvava diante de ninguém. Mas, observe, quando se levantou do chão, abatido e cego, nada mais restava de oposição dele, senão obedecer. Verdade. Quem fez isso? Só Jesus. Será que foi uma mudança de mente? Será que foi um delírio? Será que foi algo esquizofrênico? Não! Foi o impacto de contemplar a glória de Deus. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, de uma vontade egoísta, individualista, Paulo passou a demonstrar uma completa resignação à vontade de Cristo. É verdade. Após o encontro com ele. Conforme Atos 9,6, ele pergunta: Senhor, que queres que faça? Que mudança radical! Senhor, o que queres que faça? Aí eu quero fechar esse ponto dizendo, queridas e queridos, como disse o professor, a maior necessidade que o ser humano tem, pastor João Miranda, irmãs e irmãos, é de ter um encontro real com Jesus. Com Jesus. Só Jesus muda a história do ser humano. Quando você pega a história da igreja, Agostinho, que é chamado de Santo Agostinho pela Igreja Católica. Agostinho, na sua autobiografia, As Confissões, ele descreve, né, que ele foi impactado, recebeu o poder de Deus ao ler a palavra, e isso mudou a história dele, transformando o grande homem que foi e o grande pensador. Voltando para cá, fechando, o encontro com Jesus faz mudar, viu, professor? O mais vil e violento pecador. Faz. O senhor concorda com isso? Absolutamente. Completamente. Querido, a ciência tem o seu papel, mas nada pode mudar o ser humano a não ser o poder de Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, você é um agente. Prega a palavra. Diga, Deus me usa como teu instrumento, porque você tem a palavra que é capaz de mudar a história do ser humano. Professor, vamos continuar, que você não termina aqui hoje, né? Muito bem. 3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Eu vou ler aqui, professor, rapidinho. 3. Estamos no tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Vimos, a conversão começa no arrependimento. Vimos, a conversão, né, promoveu a transformação radical em Saulo. E terceiro, a conversão é uma das doutrinas basilares da Bíblia. O choque da experiência sobrenatural, conforme está em tela, do resplendor de luz sobre os olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava e agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Portanto, está de vermelho em tela, minhas irmãs. É uma mudança que tem raízes, olha o detalhe aqui, na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Não esqueçam isso. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação, já falamos, externa, da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação, uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Portanto, conversão é o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão, querido, revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Professor, suas observações. Pastor Isidro, que maravilha. Estou pensando
obra da salvação. Isso. Que se realiza na vida do ser humano a partir do homem interior. Um homem interior. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é poderosa, é penetrante, como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma E do espírito, das juntas e medulas. Muito bom. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem. É uma operação completa. É uma operação completa, né? A vida espiritual, a vida emocional, A psique, a mente, né? e a vida física. É a trindade agindo na nossa tricotomia. Exatamente. E com uma maravilha, pastor, que o senhor estava falando, nós, humanamente, precisamos dos psicólogos, psiquiatras, etc, etc. Isso. Da ciência como um todo. Precisamos dos médicos, Isso, precisamos, precisamos. naturalmente. Isso é E nada importante. contra, muito pelo contrário, somos totalmente favoráveis a eles. Valorizamos o trabalho deles, valorizamos. Mas, pastor Isidro, Diga. há uma coisa importante. Somente o Espírito Santo cura perfeita e totalmente a pessoa que está deprimida. É interessante o dom de línguas estranhas. Quando você está atribulado, irmão, atribulada, e os pensamentos não se harmonizam com os sentimentos, você não vai fazer outra coisa a não ser orar. Fala com Deus. Primeiramente, buscar a Deus. Se necessário for, Deus vai te dirigir para um psicólogo. Isso. Mas você vai orar. E quantas vezes, pastor Isidro, o crente vai orar e começa somente gemendo diante de Deus, daqui a pouco ele vai enchendo-se de Deus, o Espírito Santo, e fala línguas estranhas. Isso. E quantas vezes o crente se levanta dessa oração procurando o problema? Onde está o problema? Deus curou, o Espírito Santo curou o dom de línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, irmão. O poder, o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas é uma benção maravilhosa. Maravilha. O crente fala línguas estranhas, não entende o que está falando. Isso. Mas é edificado. O senhor prepara para fazer assim do tópico 2, enquanto eu quero fazer uma observação. Minhas irmãs, meus irmãos, aqui é sério. Inclusive, essa observação que eu estou fazendo aqui está no meu livro, tá? O livro que eu escrevi, Teoterapia, A Cura de Deus para a Alma, traz exatamente esses questionamentos que nós estamos aqui abordando. Verdade. Tá abordando. Aí a pergunta que não quer se calar, o professor João Miranda e minhas irmãs, meus irmãos. Até que ponto o ser humano pode mudar? Até onde prevalece o esforço humano em querer mudar? É uma pergunta que todos se fazem hoje. Até que ponto nós, através da ciência, através da cultura, através do poder aquisitivo, através das relações, conseguimos mudar? Aí eu quero fazer a seguinte observação. Mudar o comportamento de uma pessoa sem mudar a essência de sua natureza é o mesmo que proibir o tuberculoso de tossir sem curar a doença. Vou repetir. Não adianta maquiar, querido. Vivemos uma sociedade hipócrita. Hoje em dia, a época das redes sociais, o que tem de imagens bonitas, sorrisos e etc., não digo que não deva sorrir, não digo que não deva fazer seus selfies, que façam. Mas muita coisa está maquiando o interior que está em um caos terrível. É verdade. E busca, através de certas situações, mudar, dizer que mudou. Mas só Deus pode mudar o ser humano. Escute, todas as tentativas de mudança interior apenas maquiarão o problema por algum tempo, sem solucionar de fato. Só existe, professor João Miranda, irmãs e meus irmãos, à luz do que estamos lendo hoje, tudo aqui, só existe, escute, só existe mudança real no ser humano de forma profunda e consistente quando há mudança de natureza. Conforme 2ª carta aos Coríntios 5:16 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Então, o que ocorreu na vida de Paulo foi o encontro real com Jesus. Só ele pode mudar. Cita o tópico, por favor, meu chefe, que a coisa aqui está caminhando. Síntese do tópico 2.
A conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Que maravilha. Minhas irmãs, hoje a lição está excelente, né? Muito bem. Aliás, todas são excelentes, mas hoje está mais impactante, né? Terceiro e último tópico. Vejamos como a conversão, como o encontro com Jesus mudou, operou na vida de Saulo. Diz aí, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, a faculdade intelectual. Só pode ler para nós, por favor? Claro. Bondade. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Muito bem. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3, verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, né? Pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito bem. Suas observações, professor, sobre esse ponto? Uma das áreas importantes da obra de salvação é o intelecto, Muito o entendimento. Bem. A mente também. A mente. Isso. Né? Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. De Cristo. Né? Então, através desse entendimento que Deus nos dá, a partir da conversão, da salvação, nós passamos a ver o mundo e as pessoas, a igreja, com a mente de Cristo. Nós enxergamos as pessoas e as coisas, o mundo, portanto, de forma global, completa, né? Através do olhar de Cristo, da forma como Cristo entende as coisas. Muito bem. Em detalhe, nesse ponto 3 aqui, esse tópico 3, professor, nós vamos enfatizar, escute mesmo, meus irmãos, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, é a fonte única de todas as mudanças genuínas da personalidade. É verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, e vemos por aí certos coaches, né? Nada contra os coaches, que são o quê? Líderes de treinamento, técnicas de liderança, motivação, é isso. Meu querido, só o Espírito Santo, através da palavra, pode mudar a personalidade. E aí, no 1.1, 3 pontos, aliás, a faculdade intelectual, eu quero fazer uma observação. O processo da conversão, professor João Miranda, irmãs e irmãos, inicia-se na mente. Na mente. A renovação da mente pela palavra de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo pega a palavra, né? Aplica. Isso, impacta a mente da pessoa. E aí a mente começa a ser trabalhada, né? Então, repito, a renovação da mente pela palavra de Deus é o impulso básico para a promoção da mudança do corpo, da alma e do espírito. Ok? Então, tudo começa pelo poder do Espírito Santo, pela palavra na mente. Por isso, professor, que temos que pregar a palavra, ensinar a palavra. Pregadores, servos do Senhor, pregue a palavra, ensine a palavra, né? Evangelize a palavra, porque o Espírito Santo usa a palavra para convencer a mente. Tá certo? Com certeza. Muito bem. Pregações que são apenas emocionais não produzem efeito permanente. Muito bem. Então, observe. Então, a primeira coisa que Paulo foi impactado foi na mente. Até então, a mente de Paulo estava voltada para quê? Para a perseguição, para as coisas ruins. Não entendia nada sobre o projeto de Deus. Com o impacto que ele teve, ele foi totalmente mudado em sua mente. 3.2, a faculdade das emoções. Além de a faculdade intelectual, a mente, ter sido transformada, também houve a transformação da faculdade das emoções. Lê, por favor. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento,
O salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso 1. Seus comentários, por favor. Acho interessante que nas emoções o pecador se arrependido, né? Isso. Pelo toque, pela manifestação de Deus, pela revelação de Jesus Cristo, ele sente tristeza por tudo aquilo que ele fez contra Deus. E se arrepende de ter entristecido a Deus. Muito bem. E deseja não entristecer mais a Deus. Quer ver o exemplo? Pedro. Pedro. Quando Pedro negou Jesus. Ou... Ali um exemplo clássico. Clássico. A tristeza segundo Deus. Ele, meu Deus, como é que pode? Interessante. E essa tristeza foi tão tremenda na vida dele que ele se voltou. Se voltou para o Senhor. Ele se arrependeu de ter negado o Senhor. Isso. Né? Isso foi tão tocante. E assim também, irmãos, nós hoje, dia após dia, nós precisamos. Muito bem. Chorar os nossos pecados contra Deus, pedir perdão a Ele. Meu primeiro pastor, saudoso pastor José Soares dos Santos, dizia: quando você chegar à sua casa à noite, na última oração, antes de você dormir, diga: Senhor, lava o meu coração no teu sangue, perdoa todos os pecados que eu cometi, aqueles que eu me lembro e aqueles que eu não me lembro. Muito perdoa, lava no sangue de Jesus. Eu queria trazer uma observação sobre esse faculdade das emoções aí, sobre essa mudança. Observe, o pecador, queridos, minhas irmãs, experimenta uma mudança de sentimento, como já disse o professor, como está na lição, que se manifesta por uma tristeza profunda por aquilo que cometeu de errado. E essa tristeza o leva a se voltar para Deus, como sendo a solução para resolver os seus problemas. Aqui para nós, as mensagens, as pregações atualmente precisam mexer com a mente, mexer com as emoções, precisa convencer a pessoa de que ela, de fato, é pecadora, mas esse convencimento tem que levar a pessoa a sentir tristeza e se voltar para Deus. Não é isso, professor? Através da pregação da palavra, o crente ou a pessoa não crente ainda sente tristeza pelos pecados cometidos e se converte, e se arrepende e pede perdão. Muito bem. Então, aqui nós estamos enfatizando, né, professor João Miranda? Porque, irmãos, só o Espírito Santo, através da palavra de Deus, é capaz de transformar o interior do ser humano. Vou repetir, só o Espírito Santo, através da palavra de Deus, é capaz de mudar o ser humano. Verdade. Nada. Pode maquiar, pode dar uma melhorada, pode enfeitar, pode dar um certo colorido, mas o interior continua do mesmo jeito. Com certeza. Com certeza. Aí, fechando aqui, quando a mente é impactada com a palavra de Deus e passa a conhecer, olha só, e viver os ideais, os propósitos, a sabedoria e os mandamentos do Senhor, aí a transformação acontece. Ok? Então, somente o Senhor, viu, irmão? Vou repetir mais uma vez. Somente o Senhor pode nos fazer compreender as coisas espirituais. Paulo foi taxativo. Na carta aos Efésios, o próprio Paulo escreveu que agradecia a Deus por ele ter iluminado os olhos do seu entendimento. É verdade. Meus irmãos, aqui para nós, pastor João Miranda, é a maior necessidade que os cristãos, que os crentes, que você, minha irmã, meu irmão, que nós temos nesses últimos dias, é de dia após dia ser impactados pelo poder do Espírito Santo através da palavra. Poder esse que coloca em ordem aquelas estruturas que estão em desordem, como disse o professor, o pastor aqui. Na hora do desânimo, da tristeza, vai para os pés do Senhor, porque ele, através do seu Espírito, vai derramar um bálsamo e vai colocar em ordem o caos existencial. Vamos contar, professor? Vamos. Então, lê para nós aí, no tópico 3, estamos no último item. Qual é a outra faculdade
do ser humano que é transformada, pastor? A faculdade da vontade. Vontade. Lê para nós, por favor, Se pessoal. o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Isso. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Isso. Conforme Filipenses 4, versos 8 e 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Isso. Entretanto, e infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, verso 8, para então unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. E aí, professor, o que você quer dizer sobre isso aí? À vontade. Agora, isso aqui é uma operação interessante também na vida do homem, do ser humano, Sim. a partir da obra de salvação. A vontade, agora, passa a ser operada, transformada pelo Espírito Santo pela ação regeneradora do Espírito Santo. Muito bem. A vontade que Saulo tinha era de matar, destruir, prender, etc. Agora Saulo tem a vontade de servir a Deus, como ele mesmo declarou, porque muito desejamos ser-lhe a Cristo agradáveis, quer ausentes, quer presentes. Muito bem. Um detalhe eu quis chamar a atenção aqui, para fechar esse ponto 3 aqui, queridas. Observe, o ser humano, isso aqui é importante, existem algumas divergências sobre a antropologia humana no que diz respeito à composição do ser humano. Mas eu estou defendendo aqui a posição da nossa declaração de fé, a teologia que a Assembleia de Deus professa, conforme a Bíblia. O ser humano é uma tricotomia. Isto é, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Exatamente. Repito, tem algumas escolas teológicas que ensinam que não. Nós só temos corpo e alma. Tem outros até que diz, né, que nós somos uma composição psicossomática. Psico, mente, soma, corpo, que é a mesma coisa que dicotomia. Mas a Bíblia, viu, professor? A Bíblia nos enxerga, Deus, viu, minhas irmãs? Deus nos vê como tricotômicos. É verdade. Como assim? Sim, eu não estou preocupado com o que o teólogo A, B ou C diz. Nós estamos preocupados com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:3, né, quando fala que da santificação, diz que todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservados santos. Plenamente irrepreensíveis. Santo. Então aí, ó, é a palavra de Deus. Não é isso? Se formos para Hebreus 4:12, vai falar que a palavra de Deus é apta para discernir espírito e etc, e alma. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos nós somos um ser composto. Temos um corpo, soma, temos uma mente, psique, né? E temos a parte pneuma, que é o espírito. Deus nos fez assim. Aí vem um detalhe. A alma possui 3 elementos, que nós já acabamos de ler. Primeiro elemento, mente, o intelecto, que nós vimos aí, né? A alma possui também a outra faculdade, que é o sentimento, ou a parte das emoções, que nós acabamos de ver, não foi? Foi. E na alma está a faculdade, que é a vontade. Então, a alma é composta de 3 faculdades. A mente, que é o intelecto, as emoções e a vontade. Agora, tem um detalhe. Se o pecador foi convencido em sua mente do seu pecado, como no caso foi Paulo, resta aí agora exercer a vontade. Agora, tem um detalhe. Por ser um agente moral livre, o ser humano possui a capacidade para a ação moral, ou o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus, através da palavra, né, toca na mente, toca nas emoções. Agora, a vontade é você que vai decidir.
Agora, continuando aqui, ó. Entendes por livre-arbítrio o quê? A liberdade que o ser humano tem de fazer escolhas, tornando-se, consequentemente, responsável por elas e por seus respectivos resultados. Um exemplo clássico, no Éden, foi testado o livre-arbítrio do homem quando Deus colocou diante de Adão, né, a árvore da ciência do bem e do mal, cabendo a ele o direito de escolha. Gênesis 2,17. Fechando. Não havia, por parte de Deus, nenhum predeterminismo. Deus deixou o ser humano livre. Agora Deus, através do Espírito Santo, através da palavra, mexe com a mente, mexe com as emoções, chacoalha o coração do ser humano, como fez com Paulo, e aí leva a pessoa, logicamente, a tomar a decisão que a sua mente, obviamente, está consciente, que é servir o Senhor. Porém, a pessoa poderá, se quiser, optar por outros caminhos. Mas aí a escolha vai vir as consequências. Paulo, de fato, escolheu fazer a vontade do Senhor. E você, minha irmã? E você, meu irmão? O que você tem escolhido? Meu querido, cite o tópico, por favor. Tópico 3. Síntese do tópico 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, a das emoções e a da vontade. Então, tudo isso é transformado pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. A salvação eu poderia dizer assim, que é uma operação tridimensional, se eu posso dizer assim. De veras. É espírito, alma e corpo. Quando o homem no Éden pecou, o pecado ali atingiu a parte espiritual. O ser humano foi separado de Deus, da comunhão com Deus, do espiritual. O espírito humano foi totalmente separado do Espírito de Deus. A alma, a mente, obviamente, as vontades, os desejos, foram todos eles corrompidos. Inclusive a mente. Isso. E o corpo refletiu tudo isso. Inclusive a mente. É, a mente. Porque a mente aí não quer dizer, tem a ver com a parte da alma, da psique, né? É verdade. Então, meus irmãos, e o que Jesus fez? O que Jesus veio fazer o mundo? Eu vim buscar e salvar. Salvar quer dizer, no original quer dizer restaurar aquilo que estava perdido. E é isso que Jesus, através da sua palavra, por isso que nós temos que pregar a Bíblia. O senhor pode ler a conclusão da lição, por favor, para nós? Vamos ler a começar conclusão. a terminar? Vamos ler a conclusão. Isso, maravilha. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que o ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Muito bem. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Suas considerações finais sobre esse ponto. Exatamente essa conclusão mostra o impacto transformador da presença de Deus, né? Do encontro que a pessoa tem com o Senhor Jesus. Ele passa a andar, caminhar com Deus dia após dia. Como Enoque, que andava com Deus, né? Andava com Deus e deixou este legado importante para nós hoje. Muito bem. Queridos, minhas irmãs, meus irmãos, viram que a lição de hoje foi maravilhosa. Vimos que a lição de hoje teve os seguintes tópicos. Primeiro, estudamos sobre a conversão de Saulo. Vimos que foi um ato exclusivamente da graça de Deus. Aí no tópico 2, vimos que a doutrina bíblica da conversão, que a conversão é algo bíblico, está na Bíblia, é a palavra de Deus. E por último, vimos que a conversão, a transformação, a regeneração atingiu as 3 faculdades de Paulo. Atingiu a mente, atingiu a emoção e também a vontade. Lógico, Deus não obrigou Paulo a aceitá-lo. Deus apenas colocou-o diante de uma situação. Diz, meu filho, você é quem escolhe. Escolha a vida e viverás. Se você não escolher, infelizmente morrerás. E é isso que Deus faz. Minhas irmãs, meus irmãos, fechando a nossa fala, eu quero fazer ainda alguma observação dizendo o seguinte. Escute, olha só. Saulo, irmãos, viu, professor? Saulo tinha um plano. Repito, Saulo tinha um plano.
que nós sabemos qual era. Destruir o povo de Deus. Mas Deus tinha outro. Né? Tinha outro. Saulo tinha um plano. É. Mas Deus tinha outro. É. O plano de Saulo era viver na sua soberba religiosa, perseguindo e matando os cristãos. Mas o plano de Deus era que Saulo levasse o evangelho aos gentios, reis e filhos de Israel, conforme Atos 9,15. Queridos irmãos, queridas irmãs, é maravilhoso ver, viu, professor, a forma como Deus transformou um homem que, humanamente falando, era incapaz de ser transformado. Que era opositor, um homem que era opositor, um ferrenho inimigo, cruel, assassino, homicida dos cristãos. Deus transformou esse personagem, Saulo, em um de seus maiores pregadores, defensores, proclamador da mensagem do reino. É verdade. Queridas, queridos, pastor, professor João, irmãos e irmãs, somente Deus, aqui eu quero deixar bem claro, apesar de uma sociedade altamente tecnológica, apesar de que as academias de ciências, seja quais áreas for, estão aí dizendo que tem a solução para os problemas, somente Deus tem esse poder de transformar o mais vil pecador em um instrumento de bênçãos para a sociedade. Correto. Amém, meu irmão? Amém. Ok? O exemplo de Saulo nos mostra que não há pecador tão mau, tão perverso, tão iníquo, que não possa ser alvo da graça de Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, eu e você, nós somos instrumentos de bênção. Nós temos o Evangelho. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, disse, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ei, minha irmã, meu irmão, você tem a mensagem, nós temos a mensagem que é capaz de implodir qualquer coração de pedra. Pregue, fale de Jesus, porque só Ele salva, transforma e liberta. Ok, meu chefe? Ok, meu irmão. Estamos caminhando agora para o final. Maravilha. Quero aqui dizer para todos que hoje à noite, às 18 horas, tem um grande culto de louvor, adoração, pregação da palavra no poder do Espírito Santo. Ah, pastor, estou com problema, minha saúde não está bem, não vou ter condições, não tem dificuldade não. Pode ficar tranquila ou tranquilo. Aí, na tela vai aparecer aí, né, a Deb TV, acesse a Deb TV, né, hoje às 18 horas, e você vai estar junto conosco, né, professor? Adorando, cultuando, sendo impactada pela palavra de Deus, impactado pela palavra de Deus, e também sendo curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cremos. Maravilha. Então, nesse momento, vamos orar, professor, pastor, pelos que estão enfermos e os que fizeram aniversários. Você ia falar uma coisa? Sim. Pastor Isidro, nós comemoramos nesta semana, na sexta-feira, o Dia do Professor. É, maravilha. Foi no dia 15, olha. Dia 15. Dia 15. O nosso dia. Então, a começar pelo senhor, eu quero prestar homenagem a todos os professores, quer sejam seculares ou teológicos, Escola Dominical. Os professores da Escola Bíblica Dominical, lendo duas referências bíblicas. Eclesiastes 12, verso 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E ainda, Daniel 12, verso 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Amém. Meus parabéns a todos os professores, especialmente professores da Escola Bíblica Dominical, que é a maior e melhor agência de ensino do mundo, da humanidade do mundo. Isso. Que Deus abençoe, professor. Dedique-se, esmere-se no ensino. Deus é contigo. Amém. Glória a Deus por isso. Que boa palavra e boa lembrança, né? Porque dia 15 último, né? É isso aí. Estendemos isso a todos os professores. Muito bem. Agora vamos orar. Primeiro pelos irmãos que fizeram aniversário durante a semana,
que se findou, e no dia de hoje, esse dia maravilhoso, que é dia 17, né? Dia 17, estamos já no terceiro domingo do mês de outubro, né? E também pelos irmãos que, por algum motivo, estão enfermos. Vamos dividir aqui a carga. Eu vou orar pelos irmãos que fizeram aniversário, o pastor João Miranda irá orar pelos enfermos, e depois estaremos impetrando as bênçãos apostólicas. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos que fizeram aniversário, meu Deus, sim, na semana que se encerrou e que hoje também estão fazendo. Pai, em nome de Jesus, conceda a eles a bênção da prosperidade espiritual, sentimental, emocional, em todo o sentido, dando muita saúde física, muita saúde em todos os sentidos e muitos anos de vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Continuamos falando contigo, Jesus, pedindo a ti, Senhor, que abençoes todos os irmãos, irmãs, todos os ouvintes, assistentes desta live, desta mensagem, Senhor, que estão enfermos, doentes. Quantos, Senhor, estão enfermos ainda com este vírus horrível, o Covid? Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um, visita, Senhor, curando. Pai santo e justo, a cura é o Senhor quem dá. Portanto, Senhor, como disse Jeremias, sara-me, Senhor, e serei sarado. Pai, visita todos os teus servos e servas, que aqueles que estão doentes, repreendemos agora no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, toda enfermidade. Sai toda doença, toda enfermidade, no nome de Jesus. Muito bem. Queridas, queridos, irmãos em Cristo, olhe, no dia 24, próximo domingo, estaremos na quarta lição. E a quarta lição vai encher os olhos, vai encher o coração, vai encher a nossa mente com coisas maravilhosas. Por quê? O tema é Paulo, a vocação para ser apóstolo. É a continuidade, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, será com todos hoje e sempre. Amém. Adebe, a promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Tenham todos um término abençoado de dia e uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.